pessoas à escravidão. Ou você mesmo se submeta a ideologias que te levam a uma escravidão. Se você é povo de Deus, você vai continuar crescendo. E vai continuar sendo forte. Sabe, queridos? Aí aqui está dizendo no versículo 13: e os sujeitaram à cruel escravidão, tornaram a vida deles amargas para construir tijolos e preparar o barro. O rei do Egito ordenou que as parteiras dos hebreus, Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, vejam se é menino, aí aquela parte de dar ordens para a mudança do nascimento. Meu querido, muita gente vai tentar abortar propósitos. E nesse tempo onde a mentalidade de muitos estão voltando para a escravidão, possa ser que eu e você estejamos passando por um período que as pessoas tentem nos enganar para abortar o teu propósito. Mas deixa eu te falar, quem tem promessa de Deus, quem é chamado, o propósito é atraído. Nessa semana eu estava com um discípulo amado, alguém que eu amo muito de paixão, e ele disse para mim assim: Renato, eu sei que onde eu estiver, o meu propósito vai ser como um imã. Sabe, querido, não importa o lugar que você esteja, onde você estiver, o seu propósito vai atrás de você. Se você disse sim, amém para Jesus, se você disse sim, amém para o chamado, não é você que vai atrás do chamado, é o chamado que te persegue. Quem nunca chegou no lugar diferente e as pessoas começaram a falar coisas para você que parecia que eles viviam com você e estava vendo como você se comporta, como é a sua vida e etc. Quem nunca? Eu já fui para outros estados, irmãos. E em outros estados, o Senhor, Ele usava pessoas para falar comigo que não tinha nada a ver com vida eclesiástica. Eu já fui para lugares que eu era identificado pelo meu chamado, mas as pessoas não me conheciam. Ei, o diabo ele pode tentar parar você nesse tempo, mas você é povo de Deus e o povo de Deus resiste. E o povo de Deus fica mais forte, e o povo de Deus se torna cada vez mais numeroso. Mas Renato, o amor de muitos está esfriando. Mas Renato, o orgulho das pessoas está muito grande. É essa hora de trazer a salvação para a vida delas. Essa é a hora de tornar cada vez mais numeroso o povo de Deus. É essa hora de deserto, é essa hora que muitos estão se sujeitando à escravidão, onde a luz precisa aparecer. E se você seguir junto comigo, lá capítulo 2, capítulo 3, o Senhor vai começar, Ele vai lá e desperta uma pessoa, chamada Moisés. E Moisés foi conhecido como o quê? Libertador. Nesse tempo, o Senhor espera que nós sejamos como Moisés. Tem muita gente presa, muita gente cativa, muita gente escrava de muita coisa errada nesse mundo. E eu e você somos aqueles que ouvem a voz de Deus. Eu e você somos aqueles que entenderam o chamado de Deus. Nós somos aqueles que perceberam que Deus existe e Ele se move. Percebemos que Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo. Nós cantamos aqui.
Nós levantamos a mão e dizemos, Senhor, eu te amo e etc. Mas, queridos, está escrito nos evangelhos, eu não lembro bem a referência, mas está escrito que aquele que me obedece é aquele que me ama. E, cara, quando a gente é chamado, Deus só quer que a gente diga sim. Amém? Mas, Renato, por que tu falou que a mensagem se chamaria Ele Não Me Esquece? Sabe por quê, querido? Porque qualquer liderança pode esquecer de você um dia. Qualquer pessoa que se levanta pode esquecer quem você é um dia. Mas Deus, Ele jamais esquece de quem você é. Deus jamais esquece do potencial que colocou sobre sua vida. Deus jamais esquece do chamado que Ele estabeleceu para você. Deus não esquece. Você concorda com isso? Diz amém. Queridos, uma chave que está nessa palavra, no versículo 10. Veja como é. A palavra que está dizendo aí é astúcia. Toda vez que essa palavra foi utilizada, em grande parte da Bíblia, em Gênesis, a Bíblia diz que a serpente foi astuta. Em Êxodo, está dizendo que o rei do Egito, ele queria agir com astúcia. Mas lá para frente, em João, lá no capítulo 11, vai dizer que o diabo ele é astuto. Não estou dizendo que essa palavra se remete a uma qualidade do diabo, mas isso quer dizer que ele está sendo esperto. Ele pode ser esperto o que for, mas nós temos a graça de Deus ao nosso favor, irmãos. Ele pode ser astuto o que for, nós temos aquele que é maior que todas as coisas entre nós, irmão. O braço forte e a mão do Senhor está sobre nós. E aí deixa eu perguntar a você, você sabe quem você é? Porque naquela época ali, um povo que se submete à escravidão é um povo que esqueceu quem é de verdade. Porque quem sabe quem é não é escravo, é filho. Vocês estão entendendo isso aqui ou eu estou falando bobagem? Quem sabe quem é de verdade não é escravo, Doniane, é filho. E quem é filho não se submete a um jugo de escravidão. Romanos capítulo 8. 8 não, Gálatas capítulo 5, 21. Vocês que já receberam a liberdade em Cristo, não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Sabe por que Paulo estava falando isso? Paulo tinha referência do que o povo passou no Egito. 2023 é o ano que nós andaremos em liberdade, amém? Não importa o que aconteça, a liberdade de Deus andará junto conosco. E essa liberdade vai ser apresentada a outras pessoas. Sabe, querido, nós precisamos manter em alta perspectiva. O que é alta perspectiva? É quando eu olho para um lugar, eu vejo de uma perspectiva, certo? Quando eu olho para um lugar mais alto, a minha perspectiva está no lugar alto. Eu preciso manter em alta perspectiva a minha identidade. Eu preciso manter em alta perspectiva os meus pensamentos. Eu preciso manter em alta perspectiva o meu desejo. Porque muitos hoje ainda estão se submetendo à escravidão porque desejam da forma errada. O próprio Tiago, escrevendo lá, ele diz assim, vocês pedem, mas não têm o que pedem porque o que vocês pedem é mal. E vocês só pedem por conta dos vãos desejos que estão dentro de vocês. Queridos, Deus, Ele quer atender a nossa oração. Amém? Mas uma coisa que faz com que
a nossa oração, ela seja atendida. É o nosso alinhamento com o coração de Deus. Se eu alinho os meus desejos ao desejo de Deus, e eu começo a andar na vontade de Deus, tudo que eu pedir vai ser feito. É o que está escrito. João, se eu não me engano, João capítulo 5. Pode pedir o que quiser e será realizado. Mas, para isso, eu preciso estar com o coração alinhado com o de Deus. E aí, voltando para a perspectiva lá, de que Ele se lembra de nós. É muito fácil hoje você encontrar pessoas que dizem assim, eu esqueci disso. É ou não? É ou não? Quantas pessoas vocês se relacionam que dizem assim, caramba, eu esqueci, ó. Faz ou não faz sentido? Vocês sabiam que por trás do esquecimento existe uma estratégia do inferno? Porque quando o diabo te faz esquecer de alguma coisa que é muito importante, você não consegue lembrar, você não consegue fazer aquilo germinar. Cada palavra que é lançada aqui, ela é uma semente. A semente, ela só cresce se eu aguar ela todo dia. Se eu não agoo a semente todo dia, tem como crescer uma árvore? Tem? É impossível. Você pode tentar colocar álcool, pode tentar colocar num algodão, não vai florescer, não vai germinar, só vai germinar aquele que se submete ao processo de leitura, a água da palavra e o fogo do Espírito Santo, que é o calor que vem para nos fazer crescer. A resistência nesse tempo é se manter na palavra. A resistência nesse tempo é se manter queimando no Espírito. Você só vai ser um povo que não se submete aos cativeiros e à escravidão nesses últimos dias, antes da volta de Jesus, se você se manter na palavra e no Espírito. Não tem como se manter firme, se manter íntegro, santo e puro, se você não praticar as disciplinas espirituais. Não tem como. Você não vai conseguir vencer na força do seu próprio braço. E aí deixa eu te falar, eu já tentei, viu? Tá falando para vocês aí o cara que mais já tentou vencer no braço as coisas. Eu tentei tanto vencer no braço, mas eu decidi que não. Dá mais não, querida. Eu preciso de ajuda. Eu preciso me submeter à ajuda. Eu preciso procurar meu discipulador. Eu preciso procurar a igreja. Eu preciso procurar a palavra. Mas, Renato, eu e a palavra basta. Basta não, isso é autossuficiência. Mas, Renato, eu e a oração basta. Basta não, porque isso é orgulho. Se você tem oração e palavra, mas não se submete a alguém para cuidar de você, e você receber um feedback daquilo que você está querendo viver, você está sendo orgulhoso. Ninguém pode entrar no teu ponto de vista. E o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver com a leitura de Êxodo? Queridos, o coração daquela turma lá era obstinado. O coração daquela turma lá era um coração altamente obstinado. Um coração duro, difícil. Não é para tanto que quando Moisés chegou, Moisés para falar para eles que Deus tinha trazido ele para libertar o povo, foi muito difícil convencer. Precisou haver milagres, sinais, maravilhas. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer, não, amém? Mas é necessário que Deus abra o céu ou faça alguma coisa significativamente miraculosa, para que a gente possa acreditar que nós somos filhos e não precisamos viver debaixo de um jugo de escravidão. Precisa aparecer um anjo com um outdoor dizendo assim, ei, para de viver como escravo, eu quero que tu viva como filho. Precisa aparecer o quê? Para que a gente viva uma vida
estabelecida no propósito para qual Deus nos chamou. Agora faça uma análise da sua vida, eu já fiz da minha. Eu estou pregando uma coisa que eu, Renato, faço quase todo dia comigo mesmo. É parar, olhar de frente do espelho e dizer assim, caramba, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso entender que eu não sou escravo. Eu tenho uma amiga conhecida, né, de fora, que é minha cliente até. Me corrige não. Quando eu falo alguma coisa errada, ela diz assim, fala direito. Crente. Chega para mim e diz assim, fale diferente, que você não é isso não, você é diferente. Meu pastor fala isso, tá triste? Tá, mas você tá feliz. As pessoas que me rodeiam, cara, se as coisas estão acontecendo, isso não quer dizer que isso vai te submeter a uma carga que tu precisa levar para sempre. Diga para o seu irmão do lado, tudo passa. Até a uva, irmão. Até a uva passa. Tudo passa, queridão. Isso quer dizer que hoje você pode viver uma vida de verdade. Viver uma vida vivendo a sua identidade. Diga comigo, eu sou filho. E filho não fala desse jeito, não. Eu sou filha. Filho não fala desse jeito, não. Diga comigo, eu sou filho. Começa a declarar aquilo que você sabe ao seu respeito. Eu sou santo. Eu sou puro. Comece a declarar o que a palavra fala ao seu respeito. Em Jesus eu sou santificado. Em Jesus eu sou sarado. Em Jesus eu sou geração eleita, sacerdócio real. Em Jesus as riquezas me perseguem, eu sou rico em Jesus. Querida, a palavra fala isso ao teu respeito. Isso quer dizer que aquilo que Deus lembra ao teu respeito é o que a palavra fala. Não é uma profecia intimamente. Pode acontecer? Pode, querido. Deus ele pode vasculhar a tua vida e trazer uma revelação que você precisa naquela hora. Mas, ei, não existe mais novidade não sobre quem a gente é, não. Ou vocês acham que existe novidade? E aí, o final dessa palavra é o faraó tentando impedir o nascimento de novos filhos. Mas deixa eu te falar, quando alguém se submete ao jugo de escravidão e volta para a vida escrava, ela automaticamente aborta o nascimento de outras pessoas. Como assim, Renato? Se eu me submeto a um jugo de escravidão, eu deixo de dar à luz a vida de Deus na vida de outra pessoa. Isso é forte, irmãos. Você já parou para pensar que você é um gerador de vida? Já parou para pensar que Deus conta com você para que outras pessoas possam ser tocadas? Tem gente que só tu toca, eu não consigo não, tu. Eu não consigo chegar em lugares que tu pode entrar não. Da mesma forma, Dona Iraíde, tem gente que só a senhora, as senhorinhas, eu não consigo conversar com nenhuma delas não. Oxê. Viu, Doniane, no hospital? Só a senhora consegue falar com o povo lá dentro. Quando eu chegar lá, eles vão dizer cateta, cateta, cateta. Eu não tenho nem ideia de como conversar com o povo do hospital. Mas se nós irmos para um lugar onde a nossa identidade está travada, voltamos para um lugar onde a bola está no pé e nós vivemos como escravos, como é que eu vou dar vida, a vida de Deus nos lugares? Eu sou um gerador de vida. Diga comigo, eu sou um gerador de vida. Querido, o rio, e essa é a minha última analogia, o rio hoje só tem vida quando ele corre. Você já viu? Muitos rios na geografia. Pronto, vamos pegar o Mar Morto. Sabe por que o Mar Morto é morto?
pela quantidade de sal que está concentrado no lugar. Ou seja, não existe lugar para desaguar. O rio tem vida quando ele corre. E quando o rio corre, é quando ele está em movimento. Os filhos de Deus, a Bíblia diz que dentro de nós fluirá rios, como rios de água viva. Vocês estão entendendo isso aqui? Quem é filho de verdade não fica parado. Filho está sempre em movimento. E a nossa movimentação espalha a vida por onde a gente passa. Amém? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aleluia. E eu amo uma coisa da palavra, que eles podem até tentar nos perseguir, pode se levantar inimigo, pode ter um tempo de deserto, pode ser complicado. A irmã Iane aqui orando, não sei, Senhor, vamos passar pelo deserto, não sei o quê, cada um enfrenta as suas coisas, e eu, sim, fale mais da mensagem. Querido, você pode passar por um deserto, você pode passar por circunstâncias difíceis, inimigos e pessoas podem tentar te perseguir, mas uma coisa é certa: o reino de Deus prevalece. Quem aqui faz parte do reino de Deus? O reino de Deus e os seus propósitos não podem ser frustrados. Amém, queridos. E agora eu quero terminar lendo com vocês novamente, lendo o versículo 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que elas tivessem a sua própria família. Quando você impede que alguém aborte o nascimento de um propósito, quando você ajuda alguém a voltar para a vida, Deus abençoa você. Porque naquela época, ter filho era resultado de bênção. Naquela época, uma mulher ter 1 ou 2 filhos, é porque ela era muito abençoada. E aí a mulher que estava fazendo parto, veja bem, as parteiras estavam fazendo parto, amém? Elas eram as agentes de Deus para que o propósito de muitos filhos nascessem. Eu quero ser uma dessas parteiras, irmão. Para que quando muitos tentarem se abortar, ou a perseguição, a dificuldade, o deserto tentar abortar o propósito de vocês, vocês vêm, vai nascer. A gente precisa, querida, entender os sinais de Deus através da sua palavra. A história conta uma coisa: os sinais proféticos que estão aqui estabelecidos são direções para nós seguirmos para os últimos dias. Você pega essa semente e planta na terra e deixa ela crescer no seu coração, é uma decisão sua. Viver por fé é pensar dessa forma. É pensar de que Deus, Ele usa o passado para apontar o meu futuro. Que Deus, Ele traceja um mapa mostrando qual é o meu destino. E que o maior interesse é que nós sejamos como essas parteiras e temamos a Deus, ao ponto de que Ele possa fazer a vontade dEle através de nós, porque o que elas executaram foi a vontade de Deus em deixar que os filhos de Israel nascessem. Aborto nunca foi vontade de Deus.
aborto nunca foi vontade de Deus. Aleluia. Fica de pé no teu lugar.